Durante muito tempo, eu sempre escolhia o que as pessoas me diziam que era o melhor. Isso aqui é bom, Isabela. Escolhe isso aqui. Não, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é bom. E aí eu fui seguindo, essa vida de escolher aquilo que me diziam. Era uma vida confortável. Se desse errado, foi porque fulano me disse para eu ir por esse caminho e eu acabei não indo pelo outro. Então eu acabava dando a responsabilidade pelas escolhas da minha vida para aquele outro e não para mim. No entanto, não sei exatamente que momento da minha vida isso aconteceu, mas em algum momento da minha vida eu vi que quando eu fazia isso, apesar de ser confortável, eu estava dando um poder para essa ou aquela pessoa. Geralmente eram pessoas de confiança, às vezes nem sempre, Mas eu estava dando um poder sobre a minha vida para aquela pessoa. E eu me lembro de uma situação específica de eu ficar pensando sobre isso. Mas é a minha vida. É eu que vou passar, de repente, os anos aí, alguns anos, tendo que conviver com essa realidade que essa pessoa está me propondo, mas no fundo havia em mim uma centelha que brilhava e que queimava, que dizia que aquilo não era o correto para mim. Que eu não deveria fazer aquilo. E eu me recordo que quando eu me dei conta disso, eu senti medo de dizer, para as pessoas, para aquela pessoa, que eu não iria escolher aquele caminho, que eu iria escolher outro caminho. E acredito que foi uma das primeiras vezes que eu me propus viver com ousadia, a ousadia de viver a partir de mim mesmo. E quando eu devolvi para aquela pessoa que o que eu realmente queria era seguir pelo caminho A e não pelo caminho B, como a pessoa estava me propondo, eu tive que enfrentar um conflito. E eu, particularmente, não gosto de conflitos. E eu entrei em outro dilema. Para eu falar o que eu realmente quero, eu preciso entrar em conflito com as pessoas. Muitas vezes, a gente vai dando o poder ao outro de decidir a nossa vida porque é confortável. É muito confortável não ter o peso de assumir as consequências das suas escolhas. Mas ao mesmo tempo, quando eu pego aqui, o poder de decisão, de escolha e dou pro outro, eu tô dando a minha vida pro outro. Pode ser exagero? Talvez. Mas se a gente pensar que a nossa vida é feita de escolhas, cada vez que eu dou ao outro o poder de escolher sobre a minha vida, eu tô dando um pedaço de vida para ele. Só que diferente, cada um vai ter o seu processo, tá? Mas é tão confortável estar nesse lugar de dar poder ao outro sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, que muitos de nós não conseguimos sair desse lugar. Não conseguimos sair desse lugar porque, apesar do nome ser zona de conforto, não é confortável de eu estou de boa na Ilhas Maldivas, não sei. Não, gente, é uma zona de conforto, às vezes dói, às vezes te causa sofrimento, mas é o conhecido. Aí, aquele sentimento de insatisfação, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de incompletude, ele vai emergindo na pessoa, vai borbulhando, e essa pessoa que não vive a sua vida conforme o que ela quer e deseja, ela se sente desorientada. Então, quando eu entrego o poder de escolha para uma outra pessoa, eu estou entregando o poder de vida. Então eu perco
as minhas próprias bases, as minhas próprias medidas. Por isso que tem muitas pessoas, isso a gente vê muito em exemplos de mulheres que ficam muito tempo dentro de um casamento e que vieram de uma criação, né, de onde os pais, o pai, mãe, isso gerações, né, mais lá atrás, passavam por isso. As mulheres, elas não tinham esse poder de escolha, lhes eram tirado esse poder de escolha, né, melhor dizendo. E aí esse poder de escolha era passado do pai para o marido. E aí essa mulher sentia essa inquietação, esse borbulhar, esse incômodo, mas ela não sabia o que fazer. Então, quando a gente fica muito tempo nessa posição, por vezes a gente pode se ver questionando, mas eu nem sei o que eu gosto, eu nem sei o que eu quero. E de fato, às vezes a gente realmente pode não saber. Mas quando a gente começa a se fazer as perguntas certas, a se colocar disponível para isso, a gente consegue entender. Isso é o quê? Autoconhecimento. Então, quando eu vivo uma vida que é direcionada pelo outro, eu estou entregando o poder de vida. Eu já falei isso umas 4 vezes aqui nesse vídeo. E quando eu pego esse poder, de volta para mim, eu retomo o meu poder pessoal e eu retomo o controle da minha vida. E aí, gente, com o desenvolvimento desse autoconhecimento que é tão importante para a gente entender coisas básicas do tipo o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu fiz uma ferramenta com uma outra paciente que a ferramenta fazia ela pensar nas coisas que ela gostava, que ela fazia, nas coisas que ela gostava, ela não fazia. Eu já ensinei essa ferramenta aqui para vocês, inclusive tem acho que uns 2 ou 3 vídeos atrás. E ela disse que aquilo foi extremamente difícil para ela. Foi muito difícil para ela pensar sobre aquilo, porque ela realmente não pensava. Ela não conseguia olhar a sua vida com essa prerrogativa autônoma. E a partir daquela ferramenta, ela começou a despertar a importância dela cada vez mais se conhecer e cada vez mais recuperar a sua autonomia. Então, quando a gente fala assim, faz o que você quer, o que faz sentido, a gente está falando de você resgatar a sua autonomia. Autonomia há, né, em cada um de nós. Mas a gente precisa muitas vezes resgatar essa autonomia, que às vezes a gente entrega para uma outra pessoa, às vezes é confortável entregar para uma outra pessoa, mas a gente precisa assumir as responsabilidades pelas nossas escolhas, pelo que a gente quer, pelo que a gente deseja. E quando a gente faz isso, a gente está dando passos largos, né, em direção a uma vida mais autêntica, a uma vida mais plena. E vejam bem, né? Essa vida plena, ela não é uma vida sem desafios, uma vida sem questionamentos, uma vida sem, às vezes, um sofrimento. Não. Mas é uma vida em que eu conheço o terreno que eu piso. Eu me permito também caminhar por terrenos que eu desconheço. Eu me permito me encontrar nesse estado de vulnerabilidade. Então, às vezes, eu entrego esse poder do que eu quero, do que eu desejo, do que eu preciso ao outro, porque eu não quero entrar em contato com as minhas limitações, com as minhas vulnerabilidades. Então é importante a gente tomar a consciência disso e resgatar a nossa autonomia, resgatar o nosso poder pessoal. E é isso, gente, né? Retomar o poder, né, da nossa vida é a gente viver uma vida com muito mais satisfação. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clique avaliando aqui em gostei. Ative as notificações para receber mais vídeos aqui do canal e deixe um comentário, né? Se você já passou, já se viu nessa situação alguma vez na sua vida, então deixa aqui nos comentários e muito obrigada, gente. Tchau, tchau.